Sejam bem-vindos ao podcast da Casa da Bênção de Atibaia. Eu sou a Karine, evangelista e líder do Ministério Infantil da Igreja de Atibaia. Eu sou o Josiel, eu sou evangelista também na Casa da Bênção de Atibaia. E hoje é o nosso primeiro vídeo, nosso primeiro podcast aqui da região Bragantina. E escolhemos o tema de escatologia. Hoje vamos abordar um tema aí muito interessante, né, no ambiente cristão. E convidamos o nosso amigo Fábio. Ele é formado em teologia e eu queria que ele começasse se apresentando já, falando um pouquinho sobre a vida dele aqui pra gente. Certo, meu nome é Fábio, tenho 25 anos, eu sou casado, líder de jovens e evangelista na Igreja Casa da Bênção. Eu me formei em teologia pela Faculdade Evangélica de São Paulo, que é ministrada pela Igreja Assembleia de Deus Vermelho, e hoje eu curso bacharel de teologia pela Cruzeiro do Sul, faltando apenas mais um semestre para que eu possa estar bacharelado na faculdade. E é uma honra para mim falar sobre isso, porque é um dos assuntos que eu mais gosto de falar. Então, vamos lá. Primeiro, o que seria escatologia? Da onde surgiu essa palavra, escatologia? Escatologia, ela é um termo grego utilizado para a matéria que estuda o fim das coisas de Deus. O termo grego é scatos, significa fim dos tempos ou fim das últimas coisas, e logia é estudo, conteúdo. Então, estudo das últimas coisas, estudo dos últimos tempos. E escatologia, então, ela abrange o livro de Apocalipse, Daniel, Mateus 24, e estuda esses livros e aquilo que contém a volta do Senhor, o Apocalipse em si, que é o fim do mundo, os últimos dias, o fim dos tempos. Isso é escatologia no básico. Eu sempre fiquei curioso, eu gosto de ler Bíblia, eu leio minha Bíblia todo dia, só que como que vocês fazem um estudo da Bíblia? Como é que o teólogo, ele estuda a Bíblia? O que vocês usam? Quais são os meios que vocês fazem? Porque, por exemplo, eu tenho muita coisa que eu leio e eu não sei, principalmente do Apocalipse. Mas o teólogo ele sabe. Então, como é que é essa linha de estudo da teologia que vocês falam? Como a teologia, ela nunca é o 100% de certeza. A gente aprendeu isso com a ciência, ela não dá 100% de certeza de nada. O que acontece na escatologia é que nós temos a Bíblia. Você disse, eu leio a Bíblia sempre. Eu leio a Bíblia, eu tenho ali na minha mão para me ler. Só que nós que estudamos, nós sabemos que cada versículo, muitas vezes, ele está interligado em outros versículos da Bíblia. Então, nós trazemos um assunto que às vezes está em Daniel para entender o que está escrito em Mateus, para entender o que vai estar escrito em Apocalipse. E muitas vezes as pessoas pegam o livro de Apocalipse, leem ele e não entendem o que está escrito, porque muitas vezes a resposta ou o conteúdo que está lá está escrito em outros livros, está em outra carta. Então, o estudar também outros livros nos leva a entender o que está escrito em outro livro. Então, tem essas interligações. Aí a gente pode entrar em antropologia, nós podemos entrar em livros que foram achados depois, cartas que foram achadas depois, e isso é um conteúdo que vai agregando sempre para que a gente possa ter um conteúdo mais amplo, que muitas vezes as pessoas elas não conseguem ter, porque não conseguem achar a palavra-chave para pesquisar aquilo primeiramente. Entendi. E você falou que escatologia é o estudo do fim dos tempos, né? E para nós que somos cristãos, o fim dos tempos é a volta de Jesus. E para outra religião, o que seria escatologia para eles? O que eles estudam? Eu não sou conhecedor 100% de todas as religiões, a gente já estudei sim, teologia das religiões, e cada religião ela tem o seu apocalipse próprio, não muito diferente do nosso. Sempre é algo ruim vai acontecer para que algo bom possa ser transformado futuramente. Aí a gente pode citar a teologia dos nórdicos, que é o Ragnarok, e o Ragnarok nada mais é o encontro de deuses em batalha, onde essa batalha destrói o mundo, e depois que isso é destruído, o mundo ele reaparece, florido, com a fauna completa, onde é colocado um casal de um homem e uma mulher, e eles voltam a preencher a Terra. A gente encontra também um apocalipse no budismo, onde a moral e a ética do mundo está corrompida, e o mundo ele se desfaz por causa desse desastre que está o mundo.
ele se desfaz um novo Buda, que não é Buda o nome, não consigo lembrar agora. Ele vem trazendo paz, trazendo um novo contexto que deve ser seguido, uma nova moral, uma nova ética, mostrando para os seres humanos que há evolução. E então, sim, cada religião tem o seu apocalipse individual, mas não é diferente do nosso. A nossa diferença é que nós vamos estar com Jesus Cristo e eu creio que é o verdadeiro. Então, a escatologia é o estudo do fim dos tempos, é isso? A escatologia E cada religião tem a sua escatologia. Seria isso? cada religião tem o seu apocalipse. Tem um apocalipse. A matéria, geralmente, ela é a mesma. O que diferencia é que a maioria dos escatólogos são cristãos. E nós buscamos conhecer outras religiões. Mas você vai encontrar teólogo de outra religião em qualquer lugar. Porque eles também têm interesse na religião deles. Mas a maioria da escatologia é sobre o fim dos tempos. Até porque quando você estuda teologia, você estuda outras religiões, né? Não é só uma. Tem a teologia das religiões, a grande filosofia, essas coisas. Não é um assunto somente bíblico. Porque quando a gente fala de Apocalipse, a maioria das pessoas já ligam isso à religião cristã, né? Pensam nos crentes que falam do Apocalipse, mas o Apocalipse ele vem para todas as religiões, né? O Apocalipse cristão, em sua maioria, ele é o mais conhecido. Até mesmo outras religiões acreditam no nosso Apocalipse como igual, com as suas diferenças assim mínimas. Mas o nosso Apocalipse ele é mais rico em detalhes. Ele, aliás, ele é na nossa escatologia que é praticada, ele tem mais detalhes e tem mais profecias que são cumpridas. Então, talvez por isso seja o Apocalipse mais recheado e talvez verdadeiro. Detalhes, né? Bacana. E qual que é o assunto que você acha mais interessante, assim, envolvendo escatologia? Olha, eu gosto de tudo. Eu gosto da parte de Daniel, onde vai falar sobre a estátua, que ele veio do sonho na mitologia que ele decifra. Eu gosto de Mateus 24, onde Jesus fala o que vai acontecer nos últimos dias, Apocalipse completo. Eu gosto de dissertar tudo ele. Tá, então vamos por partes, então. Eu vou fazer uma pergunta que é do meu interesse, depois a Karine faz o dela. A gente sempre fala de arrebatamento. A gente está nos últimos tempos, né? Nós acreditamos que estamos nos últimos tempos e aí vai vir o arrebatamento. Só que tem uma passagem que fala que a Nova Jerusalém vai descer e aí a terra vai ser uma nova terra. Aí eu fico surge uma dúvida. Então nós vamos subir ou a gente vai continuar aqui na terra, porém vamos morar nessa Nova Jerusalém que vai ficar na nova terra? Não sei se você consegue entender minha pergunta. Sim. Vamos lá. Eu vou começar no início da sua pergunta. Nós não estamos no fim dos tempos. Nós estamos nos últimos dias. Depois a gente conversa sobre isso. A Nova Jerusalém, ela já está preparada e fala na Bíblia que no milênio ela vai descer até a terra, ela vai ficar em uma certa altura que nós poderemos ver ela na nova terra. E nesse milênio, Jesus ainda não... Já veio. O que acontece? A igreja, ela sobe para encontrar com Jesus. Nós acreditamos como igreja no pré-arrebatamento da igreja antes da tribulação. Então, nós como igreja, nós subimos, isso se chama harpazo. Quando a igreja sobe, ela se encontra com Jesus. E a gente entra em grande conflito com as outras denominações, porque nós cremos que Jesus está vindo buscar a igreja e ele vem para acabar com o anticristo, acabar e implantar o seu reino aqui na Terra. E aí algumas denominações elas entram em conflito com a gente porque eles não creem numa segunda e terceira vinda de Jesus. Mas é porque eles não entendem o que a gente está dizendo. Nós cremos que nós subimos, enquanto Jesus está vindo para acabar com a grande tribulação, a igreja está subindo, ela se encontra com Jesus e desce no mesmo tempo para a parousia, que é onde Jesus ele é apresentado para o mundo todo, mundo vai ver Jesus descendo e vão ficar... uns vão gostar, né? Pessoas que vão se converter na grande tribulação, e outros vão ficar morrendo de medo porque não conseguiram se converter e se perderam.
Jesus estando aqui começa o milênio. Ele vai reinar aqui na Terra durante 1000 anos. Eu creio que vai ser 1000 anos. Tem gente que crê que é literal, não vai acontecer, não vai ser 1000 anos, vai ser menos. É só uma passagem. Ficou 1000 anos, Jesus vai reinar, vai ficar bom, o anticristo vai estar no lago de fogo, o falso profeta também, o Satanás já está preso, vai ficar tudo perfeito. Depois disso, aí tem uma segunda guerra, Satanás ele é solto, e aí Jesus ele ganha essa batalha, fogo leva Satanás para o lago de fogo, e aí vem a Nova Jerusalém, o novo céu e a nova terra eles são transformados. E nós só subimos para o céu somente para encontrar com Deus, com Jesus. Neste tempo, receber o galardão de Jesus para participar do tribunal de Cristo. E depois nós descemos para a terra, uma terra transformada. Então nós vamos ficar na terra, uma terra transformada. Então, pelo menos é isso que eu entendo e outras pessoas entendem. Que a terra, o arrebatamento vai ser dessa forma, o novo céu, a nova terra vai ser dessa forma. Vai ter gente que acredita que a gente é pro céu e a gente ouve isso sempre. Porque é mais fácil falar que nós vamos pro céu do que ficar aqui na terra novamente. Então é mais fácil pregar para alguém que vai ficar no céu. Então, não. Nós vamos viver numa nova terra, um novo céu feito para nós, feito pelo nosso Senhor aqui pra gente. Você falou da diferença de últimos dias para fim dos tempos. Como que é essa diferença? O que é essa diferença? A diferença ela se encontra em Mateus capítulo 24, né, onde nós nos encontramos agora. Os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, qual será o sinal da sua volta? E Jesus começa a falar que teriam tempos ruins, a gente ouviria de guerras, um monte de guerras, teria terremotos, as pessoas tentariam nos enganar com a própria palavra, e assim por diante. É onde a gente se encontra. Esses são os últimos dias, até que o Senhor Jesus volte. O fim dos tempos é quando a igreja é arrebatada. Aí começa a grande tribulação. E aí as taças são derramadas, as trombetas são tocadas, os ais são gritados, e assim por diante. Então, existe uma diferença nos últimos tempos, onde a gente se encontra. E o fim dos tempos é praticamente a grande tribulação mesmo. Estaremos aqui. Então, a pessoa que ela acredita que o arrebatamento vai ser ou durante ou depois, seria depois desses 1000 anos, então. Não, o arrebatamento, para quem acredita, será no meio, seriam depois dos 3 anos e meio, quando o anticristo ele assina o tratado de paz ali com Israel. Faz todos os 3 anos e meio de paz, a igreja ela é arrebatada e começa os 3 anos e meio de grande tribulação. Esse para quem acredita no meio da tribulação, e esse tipo, todo mundo reconhece que é besteira. As mais faladas, assim, são a pré e pós-evolucionista. O pós é que depois dos 7 anos de grande tribulação, a igreja é levada. Que é quando Jesus ele vem e realmente acaba com tudo. E nós vamos passar pela grande tribulação. E existem textos, né, que já falam que a gente vai até Apocalipse 3:10. Deixa eu baixar rápido aqui. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Então Jesus ele traz essa promessa para a igreja de Filadélfia, para aquele que persevera, para aquele que continua firme na fé, que não vai permitir que a gente passe pela grande tribulação. Existe outro texto também, Romanos 5:9, e sempre tem textos falando que a igreja não vai passar por isso. Eu penso que a gente vai ser arrebatado nessa também, porque tem uma passagem que vai em Apocalipse, que João, quando Jesus vai falando, né, Deus vai falando para ele sobre o Apocalipse, e João, ele vê os santos, ele vê uma multidão de santos lá em cima com vestes brancas. E depois que ele vê essa multidão de santos, aí toca a última trombeta. Eu não sei exatamente aonde está essa passagem, mas é mais ou menos isso, não sei se você lembra. Então, depois que ele viu a multidão de santos, aí tocou a última trombeta. Então, dá a entender que nós já estaremos lá no céu, porque esses santos somos nós, né? Porque os anjos não são chamados de santos. Sim. Então, dá a entender que nós já estaremos lá.
Esse é o meu ponto de vista, né? Quando eu li essa passagem, eu pensei nisso. É exatamente isso. A gente encontra Romanos 5:9, ele diz assim: portanto, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, nós seremos salvos da ira por ele. Então, a grande tribulação era chamada de ira de Deus. De Senhor. Então, nós não passaríamos por essa ira, e por isso a nossa igreja, e muitas outras Assembleia de Deus, crê que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. E se acontecer de alguém ficar durante esses 1000 anos, ou 3 anos e meio, né? Dependendo de cada um, antes ou depois, vai dar tempo ainda da pessoa se reconciliar? Olha, a palavra fala que tem pessoas, mártires, que morrerão durante a grande tribulação, porque não seguiram o anticristo, não aceitaram o que ele estava propondo. E, então eu creio que há pessoas que ficaram, que vão ser salvas, porque vai ter duas testemunhas aqui pregando a palavra, tentando transformar a vida daquelas pessoas para elas correrem do anticristo e voltarem para Cristo. Pelo meu entendimento, isso aqui não é o profeta que fala assim diz o Senhor, mas assim diz Deus. O cristão que não é arrebatado é geralmente porque ele abandonou a fé. Eu dificilmente acredito que ele vai contornar, mesmo depois que Jesus Cristo tenha salvado a igreja e dê uma segunda chance. Até porque vai ser muito difícil, eu acho, né? Não vai ser. Vai ser difícil. Vai ser simples assim. A palavra fala que nos fins dos tempos, a volta de Jesus ela não ocorrerá enquanto a palavra toda tenha sido transmitida para o mundo. Isso não é arrebatamento. Nós seremos arrebatados antes disso. Mas a volta do Senhor para acabar com a grande tribulação só acontece todo mundo conhecer a palavra. Então, as pessoas poderão ser convertidas. A gente encontra também Apocalipse. Se eu não estiver enganado, Apocalipse 20, quando o Satanás já está preso, ele não tem poder sobre a terra, está escrito que é necessário que ele solto. Eu até estava me pegando, estudando esse tempo atrás, por que é necessário? É nítido que Deus ele tem um interesse de passar a peneira naqueles que ficaram durante esses 1000 anos. Então Jesus ele vai passear pela terra toda com a igreja, pregando a palavra. Só que no final, a Bíblia mostra que aqueles que ficarem não se converteram, vão muitos ir para o lado de Satanás ainda. Talvez porque não encontraram o nome escrito no livro da vida, ficaram com raiva de Jesus. E Jesus, Deus liberta Satanás, porque é necessário, a Bíblia está escrito isso, para passar a peneira, para ver se realmente quem que quer continuar com ele, quem não vai continuar. Então, vai ter gente salva assim, durante esse tempo. Bacana. Você tem alguma pergunta, Karen? Senão eu vou entrar em outro assunto. Você falou de anticristo. É importante explicar para as pessoas o que é anticristo. É isso que eu ia tentar. Porque anticristo seria no lugar de Cristo, não é? Seria contrário a tudo que Jesus faz. A palavra anticristo, você sabe dizer o que significa para nós? Porque as pessoas, muitas pessoas ligam anticristo como uma coisa antes, mas seria no lugar de Cristo, né? As pessoas passando... Seria a mental, seria o anticristo mesmo, ele vai se declarar Deus, e por isso até os judeus vão ficar escandalizados com aquilo. Mas nós vemos em Mateus 24, Jesus fala que muitos saberão o tempo certo quando o Assolador ele deturpasse o templo, né, de Salomão, que vai ser erguido, ele acabasse, ele profanasse aquele local. Jesus ele não dá uma ênfase sobre o que ele está dizendo, até porque Jesus ele entende que nós teríamos lido o livro de Daniel, onde Daniel ele explica, ele fala o que é o anticristo. O anticristo ele vai passar junto com o falso profeta, ele vai passar como se ele fosse como foi Jesus aqui na Terra. Ele vai trazer uma paz extraordinária. Ele vai passar aos olhos do povo até melhor que Jesus, porque todos vão gostar dele. Ele vai passar com uma pessoa que vai acabar com as guerras, ele vai passar com uma pessoa que vai acabar com a fome, ele vai passar com uma pessoa que vai fazer coisas extraordinárias, o falso profeta vai fazer milagres.
né, para derrubar a mente das pessoas, e o anticristo vai ser colocado como realmente Jesus, como o Messias do povo judeu, enganando o povo. Então, a palavra anticristo é exatamente fazer tudo que é ao contrário, né, para mostrar depois de 3 anos e meio ao contrário do que Jesus era, mas tentando se passar por ele. Alguém semelhante ou melhor do que Jesus, que era a vontade de Satanás, né? Sempre foi querer ser melhor do que Jesus Cristo, do que o nosso Deus. Eu já vi algumas pessoas falando que o anticristo não é uma pessoa, e sim um espírito. Você sabe mais ou menos aí? Tem Pois. também o espírito de anticristo, como tem o de Elias, né? Para o pessoal falar, João Batista, ele está com o espírito de Elias, ou ele é o espírito de Elias, ou ele mesmo é o Elias, como também já chamaram Jesus de Elias. Porque faz a mesma coisa do que Elias já fez, ou até coisas maiores do que Elias já fez. Elias foi um grande profeta. Aí a gente volta para o espírito de anticristo. O anticristo ele sempre foi representado por ruim, por mal. E aí a gente venera 64 depois de Cristo, quando começa esse dia, Israel, e acaba com Israel, ele é denominado como anticristo. As pessoas entendem que ele foi anticristo, mas fala do espírito de anticristo. E depois a gente encontra também Hitler, tudo que ele fez com o povo de Israel e o que ele fez no mundo, ele também é denominado como anticristo, obtendo o espírito de anticristo. E muitas vezes, vários homens que nós vamos encontrando no mundo, ele obtém esse título porque o espírito de anticristo existe. Né? É como, não comparando, mas João, Mateus capítulo 3, quando Jesus ele é batizado, o Espírito de Deus desce sobre Jesus. E com esses homens, Satanás tem imitado da mesma forma, descendo o Espírito dele sobre esses homens, fazendo maldade. Hoje nós temos como Espírito de Anticristo presidente de certos países, né, que nós encontramos. Então eles se encontram nesses homens. E os espíritos que rodeiam certos países, que sempre estão tendo guerra, sempre estão tendo doença. E o espírito de anticristo é exatamente isso. São pessoas, influência maligna sobre essas pessoas, sobre letalidades, e assim por diante. Então a gente vai ter um homem que vai ser A pessoa mesmo, né? Vai declarar paz ali na guerra. E você acha que essa pessoa já nasceu ou não nasceu, já está? Eu acho que ela vai ser um político, né? Na minha opinião. Vai ser um político que vai ser usado, que vai ter influência. Eu creio que ele já tem nascido. Eu creio que ele já é mais velho que eu. Até. E ele vai ser uma pessoa influente. Até porque para fazer tudo o que o anticristo vai fazer, ele precisa ter influência. Para ele declarar paz em uma nação, ele tem que ser. Ele tem que ser uma pessoa amada pelas nações e pelas religiões. Ele tem que ser uma pessoa que com pegada firme, que não abra nem para um lado nem para o outro lado. Então tem que saber negociar. Então é uma pessoa que já existe. A gente tem pessoas que já fazem esse tipo de trabalho. Até um rapaz, eu vou falar o nome para vocês, né? Não sei se vocês vão falar, mas que ele já faz tratados de paz entre Israel e outros países. Até é uma pessoa assim nova, que pode ser realmente um anticristo, mas eu creio que ele já existe. Ele já está por aí. É só que se a gente vai ver, não é que não. Eu acho que não tem como a gente saber, mas tem algumas profecias que já estão se cumprindo, né? Por exemplo, a vida no Mar Morto. Então, tem algumas coisas que já estão se cumprindo. Acho que parece que ia ter água em algum deserto, não era isso? Em algum deserto e já está tendo. Então, na sua opinião, na hora que alguém declarar paz na guerra que está tendo em Israel agora, você acha que já é um aviso? Eu não acho que a paz que as guerras que está tendo agora possam ser. Porque já foram assinados vários tratados. Mas para que possa o tratado de paz, o acordo que a gente vai assinar, é o acordo entre os muçulmanos que estão em Israel, onde eles têm seu templo
E aquele templo, ele está exatamente no lugar onde era o templo de Salomão. O que tem que acontecer? É aquele povo desse templo abrir mão do templo deles para que o templo de Salomão seja erguido, ou o povo de Israel abrir mão do local e construir em outro lugar. Dessas coisas tem que acontecer. E aí, antes disso, ele vai participar disso. Ele vai participar dessa ação, onde eles vão entrar em acordo e o templo de Salomão vai ser erguido ou lá ou em outro lugar. Erguendo o templo de Salomão, saindo esse projeto, que a gente já sabe que os israelitas já têm projeto, já têm material, eles fizeram igual foi na época de Davi. Deus falou para ele: você pode construir a casa, você vai construir seu filho. E Davi começou já a planejar, e Salomão depois começou a pedir os material e foi erguido. Então, hoje é a mesma coisa. O povo de Israel já tem projeto, já tem material, só está esperando chegar a pessoa de falar: ó, o acordo é esse, pode construir o templo de Salomão. Fez um acordo para a construção do templo, onde Cristo aparece, ou onde Cristo aparece. Isso daí é uma informação que eu acho que eu ia ler a Bíblia 300 vezes e não ia aprender, não. Eu já vi gente falando uma vez, uma conhecida minha, que se o cachorro dela não fosse pro céu, ela também não ia. Ela não é cristã, não tem esse entendimento, mas assim. Aí eu fiquei me questionando: será que a gente vai se reconhecer lá? Na minha opinião, eu acho que não. Mas eu vou deixar essa pergunta para você. Isso é errado. Sim, nós vamos. Tá? Então eu tô errado. Jesus, ele morreu. Ele ressuscitou. O corpo dele foi glorificado. E os discípulos, depois que os olhos espirituais deles foram abertos, eles reconheceram que era Jesus. Elias, ele subiu ao céu. Provavelmente o corpo dele já foi glorificado. E os discípulos que estavam com Jesus no monte reconheceram quem era Elias. Moisés, ele foi morto. Eu não sei se ele já está no céu. Mas o corpo dele foi glorificado. E os discípulos reconheceram quem era Moisés e nem perguntou o nome. Só falaram: essa é Moisés, Elias, que eu passo na tenda para vocês. Então, sim, a gente vai ser reconhecido no céu. Nós vamos olhar para a cara do outro e falar assim: glória a Deus que você está aqui. Como é que os discípulos reconheceram se eles nunca viram Moisés e Elias? Isso é um mistério, eu gosto de saber, sabe? Mas eu ouvi um homem dizer esses dias, e é muito interessante. Mas isso é para quem gosta de filme da Marvel. Jesus, ele aparece para Moisés, ele aparece para Elias, ele tem um momento que está um de um lado, outro de outro, num monte. E esse rapaz, ele fala que Jesus, ele transcendeu o tempo. E ele apareceu exatamente no momento onde ele aparece para Moisés no monte do passado. E é o mesmo momento onde ele apareceu para Elias no passado. E ali os três se reconheceram. E Deus apresenta para os dois, Elias e Moisés. E esse é o filho amado do qual ele tem prazer. E ali Moisés, ele começa a ter fé. Não, realmente eu vou levar esse povo para Israel, a terra prometida. Porque eu sei que um dia o Messias vai vir, porque eu vi o Messias. Elias é a mesma coisa: eu não vou deixar meu povo se corromper. Porque tem um homem lá no passado, Moisés, que trouxe esse povo para cá. E tem um homem que vai tirar esse povo da terra daqui e vai levar ele para a eternidade. Então, esse homem, ele fala que Jesus, ele transcende o tempo, volta no passado. E naquele momento onde eles se encontram no monte da transfiguração, é o momento onde Moisés se encontra com Deus, se encontra com Elias, se encontra com Deus, né? Jesus Cristo. Bacana. Pode fazer a sua pergunta. Fazer uma pergunta e a gente já vai seguir para o encerramento. Como você se interessou pela escatologia? O que levou a você buscar ser um teólogo, né? Quase formado. Vamos lá. Primeiramente, eu nunca gostei de ler. Eu sempre fui uma pessoa que amava matemática, essas coisas. E eu me peguei com medo de ler o livro Apocalipse. E porque é das coisas que tem lá. E muitas vezes o próprio inimigo, falando espiritualmente agora, ele nos atrapalha a ler esse livro, porque o livro Apocalipse, ele nunca foi criado para nos trazer medo. Ele foi criado até mesmo para revelar os planos de Deus e nos trazer esperança
dos planos de Deus futuramente. Então, se fosse para ter medo, Deus não ia revelar isso para a gente de maneira alguma. E Apocalipse é para quem lê a Bíblia, não é para quem não conhece, tem a Bíblia, não vamos cristão. E me pegando neste medo, eu resolvi ler pela primeira vez. Por que não tem medo de negócio? E eu comecei a ler, eu já li mais de 7 vezes o livro Apocalipse. Você já era cristão já? Quando você estava nesse... Não, eu só comecei a ler depois de cristão. E eu comecei a ler, eu comecei a pegar a Bíblia para saber o que estava acontecendo. Eu lembro que tinha uma professora de português na escola e eu perguntei para ela, professora, por que eu vou continuar sendo cristão, sendo que apenas, acho que 166 mil pessoas, 144 mil pessoas não são salvas? E ela olhou para minha cara e falou assim, cara, não se apega nesse número, não tem nada a ver. E aí eu comecei a estudar, porque quando a gente é leigo na palavra, a gente começa a inventar coisas e começa a colocar medo nas pessoas. Se eu começo a pregar que apenas 144 mil pessoas vão para o céu, não tem por que eu continuar sendo cristão. E aí eu me aprofundei e eu descobri que a esperança que está em Apocalipse, ela me leva a querer estar mais próximo do nosso Senhor Jesus. E aí eu decidi a querer fazer teologia. Por quê? Eu cheguei na nossa igreja e eu vi a nossa igreja era cheia de poder, mas para mim faltava ensino. Eu vim de uma igreja que tinha escola bíblica dominical, tudo, e aí eu falei, não, preciso fazer algo, né? Você já ouviu aquela frase, se você vê um problema, você tem que pegar e resolver. Foi mostrado para você, você resolve. Então eu comecei a estudar, fazer teologia não para mim, mas para ensinar outras pessoas. Só que eu comecei a fazer teologia numa instituição, e essa instituição começou a corromper, na verdade, a minha pessoa do que me ajudar. Por quê? Eu não tinha conhecimento aprofundado em nada da Bíblia. Eu comecei a colocar conteúdos que era baseado na Bíblia, só que eu não tinha nenhum conhecimento. Então eu digo que quem quer começar a teologia, primeiro tenha um conhecimento na fé que ela está seguindo. E eu comecei a ficar meio tentando as ideias, porque o que estava me ensinando poderia me afastar. Até porque, como eu já disse para vocês, a teologia ela não é algo que pertence ao cristão. Mesmo sendo de Deus, todo mundo faz isso. Todo mundo pode fazer teologia, todo mundo pode estudar teologia. E aí eu fui estudar na FAESP. Como eu disse, na FAESP, sendo uma faculdade evangélica, aí sim eu me aprofundei no que é ser evangélico e na matéria da Bíblia. E depois, já maduro, eu pude entrar na faculdade e aprender realmente os assuntos mais superiores, né? Que a gente tá falando aqui agora. A ESP patrocina a gente. Aproveitando que você comentou isso aí, esse número, 144 mil, é literal? Ou não tem nada a ver com isso? 144 mil é a soma das 12 tribos de Israel. São pessoas e, tipo, isso eu não tenho conhecimento muito para falar, mas tem gente que vai ser os escolhidos, eleitos de Deus para estar na terra. Tem gente que fala que esses são o povo de Israel, que vão ser salvos. O próprio, tem uma religião, o irmão nosso que fala que é exatamente esse número de pessoas que vão vir. Então, não tem Não tem um significado assim. Deve ter um significado certo, sim, mas tem tanta besteira que nunca me aprofundei. A professora falou tão sério pra mim não me aprofundar que eu nunca me peguei nesses testes. Eu não sei se alguém tem interesse em estudar teologia, mas existe alguma forma do teólogo ele trabalhar com teologia sem dar aula? É uma dúvida minha mesmo. Tipo, a pessoa não consegue, tipo, eu sou teólogo, eu trabalho com isso, mas sem dar aula. Ou o teólogo que é formado, ele só consegue ganhar dinheiro, por exemplo, dando aula. Olha, eu não comecei a fazer teologia pensando em trabalhar. Obviamente que eu já pensei em dar aula em escola, geralmente escola particular tem ensino religioso. Mas existem empresas que querem um teólogo até mesmo para trazer a expectativa de vida das pessoas, um futuro de esperança, apresentar que não é somente aquilo que a pessoa está vivendo. Às vezes a pessoa é uma pessoa baladeira,
ou usuária de droga, a empresa quer tirar ela de lá e contrata uma pessoa dessa para ensinar, apresentar algo diferente para essa pessoa. Então, existem âmbitos diferentes. Então, pode trabalhar. Exército, contrata, né, o capelão. O capelão, além de ter o curso de capelania, eu acho interessante ter o curso de teologia. Você vai lá, então tem capelão na polícia militar, tem capelão no hospital, na prisão, tem capelão no exército. Então, quem cursa teologia pode trabalhar nessa. O capelão, ele tem que ter teologia? É interessante, porque um capelão, ou capelão, sim, a credencial, ela permite que você possa entrar nos lugares. O curso de capelão permite isso para você. Só que você tendo a permissão não quer dizer que você sabe. Eu mesmo podia ir lá e comprar a carta de motorista. Não quer dizer que eu tenho dirigir. Eu tenho a permissão, mas não quer dizer que você dirige. Então o capelão ele tem que ter o conteúdo para apresentar. Para onde ele vai estar ensinando, onde ele vai estar ministrando. Então um curso de teologia básico, conhecimento básico um curso de teologia da PF básico. A pessoa a praticar a capelania. Legal. Posso ir? Para a gente, de fato, encerrar, eu gostaria que você desse uma dica, ou falasse mesmo que tiver no seu coração, que nós falamos de escatologia, tudo isso é muito importante a gente aprender, né, como cristão. Nós sabemos o que nos espera, e independente para aquele que acredita que a igreja vai passar pela tribulação ou não vai, nós precisamos estar prontos, né, com as vestes brancas, esperando esse momento que o Senhor vai vir nos buscar. E independente da hora, fala para as pessoas o que elas precisam fazer, elas sendo crentes, que a gente vai falar para crente agora, para que elas não sejam pegas de surpresa. Vamos lá. A gente encontra em Mateus, vai falar sobre as 10 virgens. E existem um povo entre nós que é prudente e um povo que é imprudente. Um povo que sempre está orando e um povo que vai, quando estiver próximo, é ora. Ele conhece a palavra e tem aquele que se alimenta daquilo que o outro está falando. E assim, o que eu tenho para dizer para o crente o crente valoroso, o crente que caminha no caminho do Senhor, e também para aquele que está desfiado, na palavra certa, é que os dois possam entrar no caminho do Senhor verdadeiramente. Porque ficar para a grande tribulação, seja ficar ou ser arrebatado depois, é tenso. A grande tribulação ela não é brincadeira. Leia a palavra de Deus, lá está escrito tudo que você precisa saber. Fale com o Senhor. Ele saberá mostrar para você o que você tem que fazer ou deixar de fazer. Até porque se nós formos arrebatados antes da grande tribulação, nós temos que estar corretos diante do Senhor. Se a gente for depois, glória a Deus, mas também a gente tem que estar correto diante dele. A gente tem que ser um povo fiel. E orar, ler a palavra de Deus é ser fiel. Obedecer aquilo que o Senhor mandou para a gente. E assim, vai ser extraordinário. Aquele que tem Gênesis no currículo dele, que fez tudo no mundo, ele não deixaria o casamento do filho dele não fosse bonito. É igual a festa de Ano Novo. Os barulhos do sol são terríveis, mas aquele negócio de brilhando no céu é extraordinário. Então, talvez o barulho da grande tribulação ele possa ser horrível aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Mas quando o Senhor descer com a igreja, ou vir buscar a sua igreja, vai ser extraordinário. Então, que você possamos estar preparados para estar com Ele no dia que Ele vier nos buscar. E que nós possamos viver essa eternidade junto com Ele. Esse foi o nosso primeiro episódio e eu tenho certeza que muitos virão. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem alguma sugestão do que você gostaria de ver aqui, se tratando, né, do âmbito cristão, deixa aqui nos comentários que eu tenho certeza que vai ser de grande edificação, não só para vocês, mas para nós também, que vamos correr atrás desses temas. E deixe seu like também, compartilhe esse vídeo com alguém que queira saber mais sobre o que é escatologia, compartilhe também com os irmãos da igreja, com seus familiares, e até o próximo.
Obrigado, pessoal.